Fala pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto muito se falar sobre personalidade, né? As pessoas dizerem assim, é porque eu tenho a personalidade muito forte. É porque a minha personalidade é assim, a minha personalidade é assada. Eu quero falar nesse vídeo um pouquinho hoje sobre como a psicanálise entende essa questão da personalidade. A psicanálise é o método de trabalho que eu utilizo, né, nos meus atendimentos clínicos, e eu quero mostrar um pouquinho como funciona essa questão da personalidade. Há muita discussão, né, se a personalidade é algo formado desde o nascimento, se há alguma influência ambiental nisso, como se constitui a nossa personalidade. E eu vou trazer, a partir de um caso clínico, um pouco de uma amostra de como, na prática, essa personalidade, o que é mais ou menos, que não é nada mais, nada menos que o modo de ser de uma pessoa se portar no mundo, né? Nossa personalidade é como a gente age no mundo, como a gente funciona no mundo, como a gente se porta diante das situações, como a gente tende a reagir diante de algumas situações. Então, personalidade não é nada mais, nada menos do que isso, tá? Eu vou dar um nome fictício aqui para nossa paciente, que é Maria. A Maria cresceu, ela cresceu em um lar que sequer percebia a existência dela. Ela era a mais nova de 6 irmãos, ela não foi desejada pelos pais, o pai mesmo dizia que ela era uma escapada, ou seja, aconteceu dela vir a partir de um não planejamento, ela simplesmente foi um descuido, né? Como se fosse um descuido dos pais, e ela veio a partir desse descuido dos pais. Tá? E foi através dessa definição do pai como uma pessoa que veio através de uma escapada que definiu um pouco da personalidade da Maria. A Maria se via como uma pessoa que era invisível, uma pessoa que o ambiente não se importava com ela, o ambiente sequer a via, sequer a percebia, ela simplesmente foi jogada no mundo assim, para dar conta de si mesma. Os pais estavam preocupados com o trabalho, estavam preocupados com os outros irmãos, e a Maria ficou ali meio que escanteada. Tá? Então, toda a personalidade da Maria se estruturou para quê? Para ser aceita, para ser vista, para ser desejada, para ser reconhecida, para ser amada, para ser notada. Todos os esforços da Maria foram para que fosse percebida pelo mundo à sua volta. Ela desde muito cedo percebeu que o mundo não a percebia. E ela fez esforços para que o mundo conseguisse a perceber. Então ela fazia tudo para agradar, ela fazia tudo para ser uma boa moça, ela fazia o possível para agradar o ambiente ao redor dela. Então todo o investimento da sua vida se voltou para o mundo externo, para uma busca por aceitação, por validação o tempo todo. Foi assim que ela se constituiu numa pessoa maravilhosa para os outros. Ela era maravilhosa para todo mundo. Ela estava sempre pronta para todo mundo. E ia se deixando de lado. Ia deixando seus sentimentos, as coisas que ela percebia, as opiniões que ela tinha, tudo de lado. Por quê? Porque ela não poderia despertar a ira do ambiente. Se já assim ela não era percebida, que dirá se ela causasse alguma confusão. Ela não media esforços para ser gentil, para ajudar, para acolher. Ela era uma pessoa bondosa com todos, extremamente solícita. E aí ela foi buscar terapia por isso, porque ela percebia que as pessoas não estavam nem aí para ela, e quanto mais ela fazia, ela cuidava dos relacionamentos, ela cuidava dos parceiros amorosos que ela tinha, e simplesmente as pessoas não estavam nem aí para ela, e ela sofria muito com isso. Junto a isso, ela estava manifestando alguns sintomas psíquicos e físicos, né? Ela tinha dores no estômago, ela tinha dores de cabeça, ela tinha algumas coceiras pelo corpo, né? E no decorrer do processo terapêutico, conforme a gente ia conversando, ela foi se dando conta de que, ao contrário do que ela pensava, ela não nascera assim, ela não nasceu assim. A personalidade de ser bondosa, que ela dizia como uma das suas maiores qualidades, não era algo inato, não era algo que veio de berço. E aí ela foi percebendo que toda a sua personalidade
ela se formou em torno dessa invisibilidade do ambiente pelo qual ela foi submetida muito precocemente. Ela precisou estruturar todo um funcionamento, um modo de ser, para lidar, ou para não ter que lidar, né, com uma dor que só não era mais insuportável para ela, porque foi deslocada lá para o inconsciente dela e automatizada na sua forma de ser e existir no mundo. Então, ela, percebendo que não era notada, querida, amada, desejada pelo ambiente ao redor dela, ela automaticamente, defensivamente, para se defender disso, ela começou a buscar isso que ela não tinha, que inconscientemente ela percebia que não tinha. E ela jogou isso para o inconsciente, isso ficou reprimido, recalcado nela, essa sensação de não ser desejada, e passou a buscar a aceitação de todo mundo o tempo todo ao redor dela, para não ter que entrar em contato com aquele sentimento que ela tinha, com aquela dor que ela sentia. Né? Então, automaticamente, ela se tornou uma pessoa com esta personalidade. Né? Mas, aos pouquinhos, Maria foi percebendo que os sintomas que manifestava no corpo, a paralisia da sua vida profissional, que era outra coisa que ela manifestava, a dificuldade de crescer profissionalmente, as coisas não funcionavam para ela, o fato de ficar se sabotando o tempo todo, postergando tarefas, não fazendo o que deveria ser feito, inclusive às vezes sabotando o relacionamento sem sequer se dar conta que ela gostava, mas ela acabava falhando com a pessoa, ela acabava se desleixando em algumas coisas, né? Todas essas coisas estavam inteiramente conectados com esta busca, com essa postura, né, de busca por aceitação, que se manifestava em todos os níveis da vida dela. Tá, peraí, mas como que essa busca por aceitação está relacionado com esses problemas que ela tinha? Aqui é um pouco complexo, mas acho que dá para entender. É como se através de alguns comportamentos irresponsáveis, assim, em relação a si mesma, de falhar com si mesma, de falhar com os outros, ela conseguisse extravasar todo esse comportamento certinho, ajustadinho, bonitinho que ela tinha em relação ao mundo. É como se com ela, com a profissão, o que remetia somente a ela, ela podia avacalhar. Ela podia chutar o balde. Ela podia não agradar. Então, com ela se permitia fazer tudo aquilo que ela não se permitia fazer com os outros. Ela falhava com ela o tempo todo e com as coisas que eram importantes para ela, pela dificuldade de poder conseguir falhar com os outros. Outra característica que era muito notória no comportamento dela, que chamava muita atenção, era um prazer quase sádico que ela tinha em agredir de forma velada, de forma não manifesta, pessoas, situações, quase como uma forma de equilibrar, entre aspas, aqui, todo o submetimento que mantinha em relação às pessoas do seu convívio. Né? Ela acabava agredindo pessoas queridas ou tendo posturas debochadas, comentários meio debochados, como uma forma de válvula de escape para se manter nesta posição de ser a querida, sem parecer ser agressiva, mas sendo agressiva de uma maneira disfarçada, e que acabava fazendo com que ela se mantivesse escrava de uma repetição insuportável. Continuava sendo boa com todo mundo, continuava não falando aquilo que ela pensa e sentia, continuava não se posicionando por medo de ser não querida, não desejada, rejeitada, mas ao mesmo tempo perdendo pessoas e situações e oportunidades na vida muito importantes que ela valorizava por acabar se sacaneando, né? Se sabotando nessas situações, o que fazia com que ela cada vez precisasse de novo ir lá, ser a boazinha, ser a queridinha. Então era um círculo vicioso que Maria fazia e que trazia muito sofrimento e muito mal-estar na vida dela. Conhece alguém que faz isso? Você que está aqui me assistindo é alguém que tem esse tipo de comportamento? Faz sentido para vocês que eu estou falando?
Você se identifica com essa situação? Se sim, comenta aí, curte o vídeo, né? Compartilha esse vídeo com as pessoas. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, poxa, dá uma força, né? A minha ideia é sempre poder, com esses vídeos, alcançar mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.